Olá, estamos aqui novamente com aqueles nossos encontros. Hoje eu tenho a alegria de conversar aqui com o Ricardo Nunes de Santos, São Paulo. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo. É a segunda vez que o Ricardo está aqui conosco. Eu vou passar a palavra para o Ricardo. Hoje ele vai fazer uma palestra para a gente. Ele mesmo vai dizer qual é o tema. E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nas palavras do Ricardo. Querido, mais uma vez bem-vindo. Te apresenta para a turma e vamos lá. Olá, Suzana. Olá, amigos e amigas. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite de muito calor. Já vi a Suzana com seu leque aí, né, Sim, tá para muito quente. ajudar um pouquinho. Enfim, meu nome é Ricardo, sou o atual presidente da CEPA Brasil, que é a Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA no Brasil. E hoje eu vou desenvolver com vocês o que é o espiritismo laico, tema bastante importante no movimento espírita brasileiro, considerando que há muita desinformação, às vezes, sobre o tema. Então, de forma sintética, dentro do espaço possível de tempo que nos é disponibilizado, eu vou tentar trazer uma ideia para vocês sobre esse tema importante para o espiritismo da atualidade. O que é o espiritismo laico? É este o tema. Bom, para a gente começar a entender essa questão do espiritismo laico, o que seria o espiritismo laico, nós temos que remontar à obra de Allan Kardec. A obra de Allan Kardec, quando Allan Kardec estava construindo em diálogo com os espíritos a sua obra, já surgiram algumas polêmicas em Paris se o espiritismo seria ou não seria uma religião. Porque esse tema do espiritismo laico está centrado justamente na questão da natureza do espiritismo. Ou seja, seria o espiritismo uma religião ou seria uma outra coisa? É essa a grande questão que vamos trabalhar na noite de hoje. E já ao tempo de Kardec, essa questão surgiu: se o espiritismo seria uma religião. Um abade de nome Quesnay, na época, dizia assim, quando verificou o trabalho de Allan Kardec, quando observou o desenvolvimento do espiritismo em Paris, ele dizia: há uma nova religião em Paris. Curiosíssimo isso. E Allan Kardec prestou atenção nisso que ele disse e se pôs a esclarecer efetivamente o que, na visão dele, Kardec pretendia fazer na sua obra, que era o Espiritismo, em colaboração com os espíritos, como eu já disse. E ele passa a redigir textos e artigos de refutação à tese de que o Espiritismo seria uma religião. Aliás, Allan Kardec, no próprio livro O que é o Espiritismo, e eu sempre gosto de mencionar isso, que o livro O que é o Espiritismo foi produzido por um pedagogo, um expert e alguém que certamente sabia que estava ali trabalhando um tema importante de natureza conceitual. E lá naquele livro, O que é o Espiritismo, Allan Kardec define o Espiritismo como uma ciência e uma filosofia de consequências morais. Mais tarde, tendo em vista a polêmica que se estabeleceu se o Espiritismo era ou não era uma religião, Kardec escreveu mais sobre o tema. E existe um texto também muito importante, muito relevante, que trata do espiritismo, que Kardec faz a análise e diz que, no máximo, o espiritismo seria uma religião filosófica, sem sacerdócio organizado, sem dogmas, sem nenhum tipo de hierarquia. No máximo, seria uma religião filosófica. E ele traz um conceito interessantíssimo, que ele diz que, em um sentido de laço que une os homens em uma comunidade de pensamentos e sentimentos. Nesta definição que Allan Kardec traz na Revista Espírita, de laço, esta definição, melhor dizendo, é uma definição diferente da definição de religião com a qual nós estamos acostumados. Porque a definição de religião que nós estamos acostumados
é a ideia do religare, como se o homem estivesse desligado de Deus e teria que Sim, se religar. Este conceito de desligado de Deus não existe no Espiritismo, porque o Espiritismo é evolutivo. Por isso que Allan Kardec se serve desse conceito de religião como laço. Bom, é óbvio que hoje, mais de um século e meio de estudo do Espiritismo, nós conseguimos observar claramente que o Espiritismo dá brechas a uma interpretação religiosa, sim, é verdade. Ali, o Espiritismo ele encerra, digamos assim, devido ao fato do Espiritismo tratar com o tema da alma e com o tema da ciência, de ter um método de observação da mediunidade, há, digamos assim, diriam alguns pensadores, uma certa confusão, onde o espiritismo se situa efetivamente no campo das ciências, das filosofias, das religiões, e de fato. Na própria obra espírita, nós podemos verificar que há uma abertura para uma interpretação religiosa do espiritismo, quando nós vemos, por exemplo, o conceito de terceira revelação da lei de Deus, que Allan Kardec aceita este conceito. Ele aceita este conceito, dizendo que o espiritismo era uma espécie de evolução de Moisés, passando pelo Cristo, chegando ao espiritismo, uma evolução religiosa. sim. Hoje nós temos uma ideia totalmente. Nós, espíritas laicos, vemos que esta visão do Espiritismo como terceira revelação é uma ideia bem, digamos assim, eurocêntrica, Uhum. muito dentro do contexto histórico de Paris da época, Paris não, perdoem, da Europa da época, que se via como centro do mundo e sendo o judaísmo e o cristianismo as duas religiões centrais do mundo europeu. Então, Kardec vê, dentro desse panorama limitado de evolução religiosa, para o seu tempo, ele vê o Espiritismo como um desenvolvimento da ideia religiosa a partir de Moisés, passando pelo Cristo e chegando no Espiritismo. Bom, o fato é que no Espiritismo, quando se desloca para o Brasil, em todo um processo cultural de deslocamento, o Espiritismo vai se consolidar como mais uma religião, efetivamente. É isso que vai acontecer. O Espiritismo aqui vai tomar outras características em nosso país, mais próximas da ideia de religião e aproximando-se de uma ideia bem tradicional de religião. Sendo que no final do século XIX e início do século XX, nós vamos ter, de novo, a grande polêmica entre os espíritas, chamados espíritas místicos, que à época foram representados por Bezerra de Menezes, o grande Bezerra de Menezes, que fez história junto ao Sim. espiritismo brasileiro, e o grande Afonso Angeli Torteroli, que era um espírita científico, que entendia o espiritismo como uma ciência à época. Bom, esta polêmica vai se desenvolver ao final do século XIX, início do século XX. Bezerra vai desencarnar, Torteroli vai desencarnar, e o fato é que, sociologicamente, o espiritismo vai se desenvolver como religião no Brasil. Bom, o tempo vai passar, estou sendo muito sintético, que Eu essa estou história já. adorando. Tá muito tranquilo de entender, viu, Ricardo? Tá Obrigado, perfeito. Suzana. Tá Eu estou sendo perfeito. muito sintético porque o que já correu de tinta sobre este tema não é Ah, brincadeira. não é Então, eu mesmo. estou sintetizando muito fatos e nomes para que a Não, tá gente possa perfeito. atingir o objetivo da nossa reflexão. Bom, o tempo se desenvolve e ao final da década de 80, um grupo de pensadores no Brasil reacendem a chamada questão religiosa. Reacendem essa questão. E alguns pensadores, como Jaci Regis, na cidade de Santos, vai promover o que ele chama de um movimento de espiritização, em contraposição, entre aspas, né, Sim, dialeticamente falando, ao sim. movimento de evangelização.
Outros, Jaci Regis em Santos, José Rodrigues, também um jornalista santista, Henrique Diegues, presidente do Centro Espírita Ângelo Prado. No Sul, nós vamos ter pensadores como três notáveis queridos, e um deles já partiu, que é Maurice Herbert Jones, no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Teremos Sim, ainda entre nós aqui, felizmente, dois companheiros queridíssimos que foram muito importantes nessa análise crítica, que foi Milton Medran e Salomão Ben Shaya. sim, Tivemos jovens notáveis já que vieram aqui. seguiram esse cortejo desses grandes pensadores, como Arthur Quioro, Mauro Spínola, Alcione Moreno. Ou seja, houve ali um movimento entre tantos outros. Perdoe-me as omissões. Enfim, esses pensadores vão reacender a questão religiosa no Brasil. Se bem me recordo, final da década de 70, início da década de 80, isto aqui vai estar quente no Brasil, esta polêmica, e ela vai causar muita emoção no movimento espírita. Boas e más emoções, digamos assim. Sim, Ao pro final bem da e pro década de, mal. no início da década de 90, acontece um fato muito significativo, que é John Aspuro, o venezuelano John Aspuro, pensador, começa a estabelecer contatos com o Brasil da CEPA, Associação Confederação Espírita Pan-Americana, à época. Era Uhum. essa o nome da CEPA, hoje é a Sim. Associação Espírita Internacional, mas à época era a Confederação Espírita Pan-Americana. Então, no início da década de 90, John Ascura começa a estabelecer contatos, era o presidente à época, contato com espíritas que não viam o espiritismo necessariamente como uma religião. Então estabelece contatos com Santos, São Paulo, Sul, Curitiba, várias regiões do Brasil, Nordeste, enfim. Começa a se estabelecer esse contato. E aí, nesse momento, que essa noção de laicismo vai se aprofundar entre nós. A Uhum. ideia do laicismo, a ideia do laicismo é antiga. Já temos Sim. ela na Europa, temos ela na Venezuela, mas penso eu que este aprofundamento vai se dar no Brasil de forma significativa justamente ao final da década de 90, com a vinda da cepa para o Brasil, em que vários pensadores estão pensando, afinal de contas, o que é o espiritismo? Quais são as características do espiritismo para a gente poder desenvolver uma ideia espírita em consonância com o nosso tempo. Inclusive, o CCEPA, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, vai fazer um congresso com um tema incrível e um tema que provocou também muita comoção entre os espíritas brasileiros. O tema era uma interrogação que dizia: deve o espiritismo se atualizar? Olha, era uma Olha que questão. lindo. Que lindo. No ano 2000, Suzana e amigos e amigas que acompanham, esta ousada proposta era colocada pelos espíritas brasileiros ligados a essa ideia não religiosa de espiritismo. E esta ideia, essa simples pergunta, porque eles nem afirmavam Sim. que o espiritismo deveria, era uma pergunta. Ou seja, todo o cuidado foi tomado devido sabermos que é difícil o tema e é polêmico realmente. Bom, então, a partir dessa consolidação da ideia de espiritismo não religioso no Brasil, como eu disse, a ideia do espiritismo laico, esta palavra já existia anteriormente. Existe um pensador venezuelano chamado, se bem me recordo, Davi Grosswater, que escreveu um tema justamente espiritismo laico. Existem congressos que faziam menção que os espíritas deveriam desenvolver o laicismo em todas as esferas da vida, congressos importantes que foram feitos no passado, mas de qualquer forma
realmente me atrevo a dizer que essa ideia vai se aprofundar mais no Brasil da década de 90 para cá, com todos esses pensadores e outros que Uhum. mencionei que vão pensar as características do Espiritismo. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? Seria o que é efetivamente o Espiritismo? Se ele não é uma religião, o que ele seria? E aí as polêmicas vão se estabelecer e esses pensadores vão chegar a um consenso de algumas linhas, algumas diretrizes do que seria efetivamente espiritismo para esse grupo que não vê o espiritismo como uma religião. E eu vou então começar a falar para vocês, sair um pouquinho da parte histórica e entrar na Sim, parte conceitual teórica, a que é a introdução foi boa, parte. foi muito interessante. Eu tinha que fazer primeiro, Suzana, Tá esta certo? parte histórica para a gente ter uma ideia de onde viemos e para onde estamos indo, né? Uhum. Bom, então, como eu disse, em um processo de reflexão ampla do Espiritismo, chegou-se à conclusão, esses espíritas não religiosos, que o Espiritismo não era uma religião, ou que não deveríamos, este grupo, entender o Espiritismo como uma religião. Afinal, aliás, já não entendíamos. E fizemos um processo de consenso entre esses vários grupos espalhados no Brasil, no sentido de que o Espiritismo não seria uma religião. Mas afinal, o que é o Espiritismo? É a pergunta de Sim. Kardec no livro do que é o Espiritismo. Aham. Como é interessante, Suzana, Muito tanto incrível. tempo depois, tanto tempo depois a gente ainda está Continuamos pensando, perguntando. ainda Engraçado. estamos perguntando. Bom, a Muito primeira ideia legal. que vem é que o Espiritismo seria um conhecimento. Kardec propõe um conhecimento, uma ciência, digamos, da alma, com todas as dificuldades que nós temos perante a ciência contemporânea e filosofia contemporânea de se falar que o Espiritismo é uma ciência. De qualquer forma, o Espiritismo investiga de maneira empírica, através da observação, da razão e da análise crítica, o fenômeno da mediunidade. Sim, E se pretende ter se não descoberto, mas consolidado a ideia de que existe no ser humano uma alma que sobrevive à morte e pode se comunicar. Então, a primeira ideia que se vem a partir desse grupo de pensadores, que o Espiritismo seria, antes de tudo, uma proposta de conhecimento. Uma proposta de conhecimento que envolve o problema da alma humana. Isto aqui é um ponto. Seria, então, na visão desses pensadores, e aqui a gente entra na essência do nosso tema, o Espiritismo seria, então, ou deveria ser, laico. Agora, o que que é laico? Aqui vem a grande definição. Demorei quantos minutos? ah, 16 tá muito, minutos tá perfeito, para né? falar da minha definição. Não, O esquece o laico, horário. o laico seria neutro em questões religiosas. Sim, Neutro em questões religiosas, ou seja, um espiritismo que procura desenvolver uma ideia universalista de espiritualidade. Existe um texto do John Aspuro que eu acho muito belo e importante, que ele diz que o espiritismo deve dialogar com todas as espiritualidades, todas as religiões. E que se admitirmos um espiritismo cristão, teremos que admitir um espiritismo hindu, um espiritismo muçulmano, um espiritismo budista. Acho muito interessante. Então, a muito ideia de interessante. neutralidade perante as religiões, buscando e dialogando no que há de universal nas religiões, e hoje essa ideia está bem facilitada, Suzana, amigos e amigas, porque nós temos a ideia de espiritualidade além da ideia das religiões positivas. É uma ideia que está sendo muito bem desenvolvida na atualidade e nos serve para o que nós estamos querendo Sim. dizer. O Espiritismo se sintoniza com uma ideia universal de espiritualidade. Dizer que o Espiritismo é laico não significa, repito, não significa dizer que é antirreligioso. Não, de modo algum. As religiões elas têm uma função no processo evolutivo da humanidade. As religiões podem ser caminhos para a espiritualidade.
Não necessariamente são, porque nós vemos que os dogmas, os fanatismos, Sim. os sectarismos, em muitos religiosos continuam existindo. Mas é verdade também, eu estava falando, que o espiritismo não é antirreligioso. É, porque entende que as religiões fazem parte do processo Uhum. de desenvolvimento da humanidade também. E que é possível atingir a espiritualidade através das religiões. E, como eu dizia, infelizmente, muitas vezes as religiões também servem como focos de sectarismo, fanatismo. Isto também existe. Mas não necessariamente a religião é um mal. É esta a ideia. Então, o espiritismo não é antirreligioso, certo? Então, uma outra característica que esses pensadores vão ressaltar na obra espírita. Eu gosto muito, eu pensei muito nesse tema durante a minha adolescência. Hoje eu penso engraçado, né? Hoje eu penso muito nas questões sociais e políticas, mas teve uma época da Sim. minha vida que a questão da natureza do espiritismo estava muito. Eu pensava nisso todo dia, Suzana. É, eu acho que na década de 80 e 90 foi isso, foi muito forte. Eu também pensava muito nisso. A Exatamente. questão Então, uma filosófica. outra característica que esses pensadores vão extrair é que é a característica de nós somos. Além de laico, nós defendemos o espiritismo kardecista. O que que é isso, o espiritismo kardecista? Porque valoriza a obra de Allan Kardec. Uhum. Valoriza a obra de Allan Kardec. Allan Kardec deu uma contribuição com a sua pesquisa. Não entendemos Allan Kardec como um profeta à moda antiga, mas Sim. como um pesquisador do fenômeno mediúnico. Então, nesse sentido, kardecista. Em diálogo com os espíritos. Não negamos a mediunidade, não negamos os espíritos, o processo de comunicação dos espíritos, mas enfatizamos sim que Kardec, no polo terrestre, ele tinha uma função principal de selecionar as comunicações, de analisar criticamente, enfim Uhum. proceder à distribuição lógica das matérias. Kardec não seria, na nossa visão, um mero secretário dos espíritos. Seria o Sim. fundador efetivo dos espíritos, do espiritismo. Aliás, assim dizia uma coisa que eu gostava muito. Ele dizia assim: quem faz história são os homens e mulheres, não são Uhum. os espíritos. Os espíritos estão desencarnados, eles estão na Terra fazendo história. O que não Exatamente. significa ignorar a contribuição dos espíritos. É lógico que existia um diálogo fecundo, e aqui é o que é de original, o que é de inovador no espiritismo. Esse diálogo um encarnado dotado da razão filosófica crítica com os desencarnados num sentido horizontal do diálogo, não no sentido de vertical, de que os desencarnados falam e a verdade está dita. Então, um espiritismo que valoriza Kardec. Agora, não é, como dizem alguns companheiros, kardecólatra. Não há nenhuma idolatria Boa. a Kardec. Gostei. Kardec era um homem do tempo dele. Sim. Adotava teorias. Hoje em dia se discute muito as questões raciais no movimento espírita. Existe muita coisa datada da época. Realmente, o Sim. espiritismo temos que reconhecer nas obras de Allan Kardec. Esse próprio conceito eurocêntrico do desenvolvimento da religião, da Sim. ideia religiosa, é tipicamente do período europeu do século XIX. Então, kardecistas, porém não kardecólatras. O espiritismo, que, além de laico e kardecista, tem a característica de ser progressivo. Por que progressivo? Porque está em constante diálogo com a ciência e o pensamento e a cultura do nosso tempo. Allan Kardec era alguém sintonizado com a cultura, com a ciência e com a filosofia do tempo dele. Não é possível nós sermos espíritas hoje e estarmos desligados do processo científico, filosófico e cultural do nosso tempo, porque seríamos o quê? Alienados desse processo. E Allan Sim. Kardec constrói o espiritismo em sintonia com o conhecimento da época, ouvindo os espíritos, vendo o que o conhecimento da época dizia, enfim, era um trabalho, digamos assim, holístico, no sentido de buscar uma amplitude de tudo que era bom no campo do conhecimento, das investigações sobre o mundo, sobre a alma, sobre a natureza, enfim.
Então, esse espiritismo progressivo teria a ver justamente com esse diálogo. Allan Kardec coloca lá na Gênese que o espiritismo, em conformidade com o progresso, jamais será, da ciência, jamais será ultrapassado, que se a ciência disser, em certo sentido, que determinada coisa está equivocada, o espiritismo ficará com a ciência. É lógico que a tese fundamental do espiritismo é a imortalidade da alma e a comunicação e a reencarnação Exatamente. e o processo evolutivo. Isto aqui, digamos, é o núcleo duro. Mas existe muita informação na obra espírita que realmente foi datada. E a gente Uhum. precisa ter a capacidade de fazer essa leitura. Então, Sim. esse espiritismo progressivo, mas não apenas progressivo, um espiritismo progressista. Por que progressista? Porque o espiritismo nasce na sua visão social como herdeiro das ideias iluministas. E no campo social, o que diziam as ideias iluministas? Elas carregavam o grande lema da Revolução Francesa, que era igualdade, liberdade e fraternidade. Há mais desenvolvimentos políticos e sociais na obra espírita, mas só este lema que é adotado na obra de Kardec, na obra dos espíritos, já é suficiente para a gente ver o quão progressista o espiritismo já era ao tempo de Kardec. Igualdade, liberdade e Uhum. fraternidade. Aqui nós temos um mundo de reflexão social, importante para o tempo de hoje, inclusive. Então, o espiritismo progressista. Uma outra característica, um espiritismo pluralista e livre pensador. Ora, se o espiritismo é um conhecimento, o que faz desenvolver o conhecimento? É o pluralismo de ideias, é o livre pensamento. Toda vez que se sufoca a liberdade de pensamento, expressão e opinião, você sufoca o desenvolvimento do conhecimento. Então, este espiritismo laico se diz também pluralista e livre pensador, porque abre espaço absoluto para o livre pensar. Mais do Sim. que dizer o que é ouvir o que pode ser e os caminhos a seguir. E, Sensacional. finalmente, para ir já para o encerramento, acredito que estamos chegando bem dentro do nosso Bem tema, dentro do tempo, com do tempo, tranquilidade. direitinho. Com tranquilidade. Esses espíritas, vou até repetir aqui para que fique bem na nossa mente. Esses espíritas laicos, esses espíritas laicos, kardecistas, que veem o espiritismo como um conhecimento progressivo, progressista, pluralista e livre pensador, têm um olhar diferenciado para a figura histórica de Jesus de Nazaré. De modo geral, se conseguiu detectar que houve um processo de mitificação e mitologização da figura de Jesus no movimento espírita. Sim. Nós acabamos tendo um Jesus mais ao feitio da igreja, um Jesus católico, praticamente, com todo Uhum. respeito ao catolicismo, mas Sim. acabamos desenvolvendo um Jesus católico mais próximo da igreja e das religiões do que um Jesus homem. Acabou se desenvolvendo a ideia de um Jesus Deus no movimento espírita e perdeu-se um pouquinho a perspectiva de que Jesus foi um ser encarnado, um grande mestre do amor, da vida, da espiritualidade, que marcou realmente o mundo ocidental. Então, os espíritas laicos não vão negar Jesus. Isso aqui é uma fake news antiga. Eles querem Sim. tirar Jesus do espiritismo. Não existe isso. O que há é uma crítica ao processo de mitologização de Jesus. E, finalmente, houve esse processo todo bem sintetizado. Nós tivemos várias repercussões negativas no movimento com essas ideias. Já fomos os espíritas laicos acusados de ateus, o que é uma inverdade. A questão número um do Livro dos Espíritos, que nos traz uma resposta extremamente qualitativa de uma ideia filosófica de Deus, nós aderimos a esta ideia. Já disseram que queríamos tirar Jesus do Espiritismo, o que também não é verdade. Se for a mitologização de Jesus, sim, mas não o homem espetacular e extraordinário que foi Jesus. Já disseram que somos obsidiados e outras delicadezas. Bom, na verdade, o que se busca com esse espiritismo laico, kardecista, progressista, pluralista, livre pensador? O que se busca com esse espiritismo? Se busca um espiritismo
sintonizado com o século XXI. Um espiritismo que possa dialogar com a cultura do nosso tempo, com a ciência, com a filosofia, que a gente consiga sair efetivamente do século XIX e trazer o espiritismo numa reflexão, digamos, consolidada, forte, substancial com o nosso tempo. Se a gente ficar se nós vermos os livros de Allan Kardec como bíblias, nós Uhum. estaremos estagnando o processo de desenvolvimento do Espiritismo. Os livros de Allan Kardec não são bíblias, eles nos iniciam no que nós entendemos um novo conhecimento para a humanidade. Podemos até dizer sinteticamente uma ciência da alma. Então, o que se deseja é um espiritismo que se atualiza no tempo. Queria dizer, para encerrar, que a CEPA e o CPDOC lançaram a coleção Livre Pensar, Espiritismo para o século XXI. Inclusive, temos vários títulos para download gratuito no Eu site vou, da CEPA eu vou deixar Brasil. o site da CEPA anexado nos comentários desse nosso vídeo, tá? O site da CEPA Brasil é cepabrasil.org.br. Eu vou deixar ele Podem ir lá afixado. procurar naqueles itens de cima, agora eu me recordo qual é, mas podem procurar lá que está disponibilizado para download gratuito. E lá Ótimo. vocês vão encontrar um livro do nosso Milton Medran e do nosso Salomão Becchaia, cujo título é O Espiritismo na Perspectiva Laica e Livre Pensadora. Vocês Olha vão que poder ver esse lindo. tema de uma forma mais abrangente nesses livros. Que lindo. Boa Eu vou noite, lá. muito obrigado pela atenção. Gostei Querido, muito de muito, muito participar. obrigado. Eu acho que eu vou falar em nome de todas e todos da comunidade. É maravilhoso a gente ouvir um raciocínio assim com clareza, porque eu também sou, eu não sou religiosa, eu me considero uma espírita laica. E muitas pessoas às vezes vêm me xingar de ateia. Ateu, para mim, ateu e até não é xingamento, sabe? Eu adoro muitos ateus e muitas ateias. Tenho muitos amigos ateus e ateias. E que podem ser espíritas também. Ora, por que não? Não é? Sim, Por sem que que a dúvida. Tem gente muitos vai? ateus que contribuíram enormemente para a humanidade. Muitos, muitos, E muito, muitos muito mais do que religiosos que muitos foram um carolas. atraso para a humanidade. É isso aí. Querido, a gente volta a se encontrar, com certeza. Estarei lá no seminário em Porto Alegre. Quero ver se depois eu divulgo para a turma, Ah, mostro muito as grato, fotos, muito vai ser grato. bem legal. Um grande abraço. Se tu Um for, a grande gente vai abraço, se muito conhecer obrigado. pessoalmente. Boa Grande noite a beijo. todos, viu? Tchau, tchau. Tchau.